Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. É um prazer estar aqui com todos vocês e todos nós juntos para estarmos esclarecendo-nos e para estarmos vivendo esta oportunidade bela e maravilhosa, que só nos trará crescimento para as nossas almas, pois nenhum momento como este será perdido, e nenhum momento deste será igual. Hoje estamos vivendo este momento, ontem vivemos outro e amanhã viveremos um outro momento. Não só em questão de palestrantes diferenciados, mas em questão do nosso eu estar diferenciado. Pois hoje estou vivendo uma dificuldade, amanhã viverei outra. E o auxílio de Jesus sempre estará em novidade para todos nós, pois a boa nova e o evangelho nunca fica para trás. Eles estão eternizados em nós e estarão sempre presentes em nossos corações. Por isso, nosso amigo querido leitor da casa José de Mococa nos auxilie para que estejamos sempre a trabalhar nosso perdão, nossa harmonia, a nossa vivência para o bem, esquecermos as coisas efêmeras da vida, entendermos que nós não temos como manipular a vida, o tempo, fazer com que as coisas sejam do nosso jeito, mas vivermos o tempo que deve ser vivido através do que já vivemos em outras encarnações, e o que fizermos desta viveremos em outras ainda melhores. Então que aproveitemos esses instantes, aproveitemos esta vida, pois esta vida, gente, é um presente de Deus. Não vejamos a vida, por mais dificuldade que passamos, como lástimas ou com reclamações. Vejamos a vida como uma bênção que está se fazendo como um raio de sol a despertar em uma vida diferenciada para os nossos espíritos. E assim viveremos sempre caminhando para a eternidade, né, gente? Gente, quem hoje trouxemos aqui, né? A nossa equipe aqui da Casa de Divulgação nos trouxe o nosso irmão Rogério, que sempre nos traz palestras maravilhosas divinas. Ele sempre faz uma viagem. Ele estava falando aqui pra gente que fica sempre alegre por vir a casa, né? Porque ele é de uma outra casa de caridade e sempre está nos ajudando, trazendo palestras. E temos palestrantes de muitas outras casas de caridade. E o Rogério vem lá do Guarujá, tá bom, gente? Então, aproveitem esta maravilhosa palestra que ele sempre nos passa, sempre baseados, claro, intuído pela espiritualidade maior. Ele sempre gosta, ele estava falando aqui para mim, de Emmanuel, né? Então, não falar de Emmanuel realmente não dá, né? Emmanuel é muito grande, né, gente? Rogério, fica à vontade, por causa disso você já sabe disso. Olá, muito boa tarde a todos. Boa tarde. Que alegria rever vocês. Eu não sou Roberto Carlos, mas para mim é uma alegria imensa. Que bom estar aqui novamente. E há minutos atrás fui perguntado, na verdade, qual era o sentimento que eu tenho de voltar a esta casa. E todas as vezes que eu sei que eu vou voltar a esta casa é com uma alegria imensurável que eu acordo, e o dia parece que funciona como uma máquina que não falha, sabe? Tudo acontece de acordo com o que tem que ser. E eu venho para cá muito feliz, subo a serra rindo o tempo todo, porque eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho que vir aqui até o José de Mococa. Antes de começarmos a nossa expressão, eu queria agradecer imensamente sempre o carinho como eu sou recebido pelo presidente da casa, o Rafael, pela Sandra e por todos os outros irmãos que me recebem sempre com um sorriso largo no rosto e os olhos repletos de alegria toda vez que eu entro por essa casa. Sem contar o meu grande amigo César, que é o causador e o culpado de eu estar aqui. Então, se alguém não gosta de mim, culpe o César. Ele é o culpado, ele que me trouxe para cá. Brincadeiras à parte, meus irmãos, eu quero também, antes de mais nada, agradecer a presença de um casal que é a primeira vez que está na casa, e eu fiquei sabendo lá embaixo pela Sandra. Então sejam muito bem-vindos. A casa não é minha, mas eu me sinto como da casa, então sintam-se muito bem. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, hoje eu escolhi mais um tema de Emmanuel, mais uma liçãozinha, porque eu sou um aficionado a Emmanuel, já falei isso para vocês, mas lógico que sempre com associação no Evangelho, né? Então, Emmanuel é uma ponte direta para o Evangelho. E hoje eu escolhi no livro Pão Nosso uma lição muito curta, mas de extrema importância para os dias de hoje, que se intitula O Homem de Bem. Falar o homem de bem é refletir dentro de nós mesmos, não só os homens, mas como todos nós, no sentido generalizado, homens e mulheres, jovens e crianças, qual é o nosso papel
E aí eu pergunto para vocês, qual é o vosso papel? O que nos traz a uma casa como essa? Qual é a finalidade de estarmos aqui hoje? Qual é a importância que nós temos perante a espiritualidade no momento que saímos da nossa casa e viemos para cá? Todas as vezes que a gente vem para uma casa espírita, muitas vezes pode acontecer problemas que nos façam a não vir, não é verdade? Isso, infelizmente, muito boa tarde, isso, infelizmente, é as companhias que a gente acaba arrastando junto com a gente. Às vezes um filho tropeça, cai, se machuca, a gente tem que dar atenção e afasta de vir para cá. Nós temos que ser fortes, aqueles que são compenetrados e decididos a continuar a vindo nesta casa, ou em qualquer outra instituição religiosa, a não esmorecermos. Então esse é o nosso papel hoje. É o papel de sermos melhores. É buscar o tempo todo sermos pessoas mais agradáveis, gentis, amáveis, simpáticos uns com os outros, porque é isso que Jesus nos pediu. Amarmos uns aos outros, não é verdade? Esse é o grande objetivo de estarmos todos aqui. Aqui somos uma família. Eu já me sinto parte dessa família. Eu já me sinto em casa. Se não fosse tão longe, eu estaria arregaçando as mangas aqui e estaria trabalhando com vocês. Certeza, absolutamente certo, que eu estaria aqui com vocês. Não sei o que faria, mas eu ia pedir para o presidente, arruma um cantinho para eu ajudar, porque eu quero arregaçar as mangas. Tanto quanto eu gosto dessa casa, para vocês verem o quanto eu me sinto bem aqui. E ultimamente, eu preciso deixar bem claro, que a gente roda muito, roda bastante, só esse mês de maio foram 9 palestras, ainda vou terminar no dia 31, na última quarta-feira, que é a semana que vem. Eu me sinto muito bem em todas as casas que eu vou, mas essa aqui em especial e em algumas outras é fantástico. A sensação e o bem-estar que eu sinto toda vez que eu entro, ou a espiritualidade, o seu Pai está nos amparando o tempo todo, nos coordenando, a espiritualidade que rege esse trabalho, eles são muito, todas as vezes que eu sinto ali que eu faço as minhas orações, eu sinto a presença deles. Isso é muito importante para nós, que faz com que a gente não esmoreça, faz com que a gente não perca o fio da meada, que não percamos a maneira que nos traz aqui de sermos pessoas melhores, não é verdade? A gente vem para cá para a gente tentar ser uma pessoa melhor. Mas, eu vou falar uma coisa que eu já devo ter dito aqui, vou repetir. Não basta ser bom, ser espírita aqui dentro. Nós precisamos ser espírita lá fora e continuar a executar tudo aquilo que a gente aprende aqui dentro, lá fora. Porque é lá fora que é a nossa prova. É lá fora que nós somos colocados à prova para que a vida nos coloque de uma forma que a gente possa se sentir, eu preciso me modificar. O que está acontecendo? É lá fora que nós somos testados o tempo todo, de todas as formas. Então não adianta vir aqui só estudar, encontrar todos, tomar café, se confraternizar e não praticar o Evangelho. Então a lição que Emmanuel vem nos trazer hoje é justamente sobre isso. Como sermos pessoas melhores, pessoas do bem, homens do bem. Existe um capítulo no Evangelho, que é o 17, Seres Perfeitos, no item 13, vai falar também sobre homens de bem. Então eu vou pedir licença para vocês, começando a ler pelo livro Pão Nosso de Emmanuel, junto com o Chico, a lição de número 9, que se intitula Homem de Fé. E diz assim o benfeitor. Perdão. Mateus, versículo 7, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-a-ei ao homem prudente de bem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus, como eu disse, capítulo 7, versículo 24. E diz assim, Emmanuel: os grandes pregadores do Evangelho sempre foram interpretados à conta de expressões máximas do cristianismo, na galeria dos tipos veneráveis da fé. Entretanto, isso somente aconteceu quando os instrumentos da verdade efetivamente não olvidaram a vigilância indispensável ao justo testemunho.
é interessante verificar que o mestre ainda destaca, entre todos os discípulos, aquele que lhe ouve os ensinamentos, os pratica. Então já vou fazer uma pausa aqui com vocês, para a gente terminar na sequência a leitura. Aqueles que recebem, que lhe ouvem os ensinamentos, os praticam. E nós? O que nós fazemos? A gente ouve o tempo todo, como eu disse agora no início, as instruções, vários colegas vêm aqui, inclusive tem um aqui, que é meu mais novo amigo no Face, que me solicitou, seja muito bem-vindo à minha página mesmo, me solicitou, eu tive uma grata satisfação quando eu vi, falei, nossa, que bom, aí eu já o aceitei. Todos eles, todos nós, todos os colegas que vêm aqui falam a mesma coisa, que nós deveremos ser bons, simples e gentis com todos. Mas e nós? O que nós fazemos? Nós continuamos o que aprendemos, como eu disse? A gente continua a executar aquilo que a gente aprende aqui dentro? Esse é o objetivo de ser uma pessoa do bem. É não esmorecer a ponto de voltar atrás e fazer tudo de novo. Tudo de errado, né? Tudo que não é correto. Tudo que não é agradável aos olhos de Deus. Nós precisamos o tempo todo nos policiarmos, para que a gente entenda que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se Ele é o caminho, a verdade e a vida para todos nós que o seguimos, nós precisamos seguir com Ele. E só vamos conseguir seguir com Jesus a partir do instante que nós nos policiarmos nas nossas atitudes. Porque um dos grandes erros da humanidade é não reconhecer que errou. Todo mundo aqui erra. Ou tem alguém aqui, as pessoas me olham rindo já, e eu sou obrigado a ir também porque eu não aguento. Não tem ninguém aqui exemplo de nada, nem nós que viemos aqui à frente. Muito pelo contrário. A gente vem aqui à frente apenas para dividir um pouquinho do que a gente sabe, singelamente, de uma forma bem sutil. Mas aqui ninguém é melhor do que ninguém, todos nós erramos. E esse é o objetivo que nós temos que ter de alertar. E para isso a gente precisa estar preparado para ouvir, ter ouvidos para ouvir e olhos de ver, sem julgamento, sem apontamento, o que é difícil para todos nós. Quem aqui não aponta o dedo para alguém? Quem aqui não critica? Eu sou o primeiro a dizer que isso é inerente nosso, isso é nosso, é da raça humana. É inevitável a gente não fazer, mas é errado. Isso é errado. Nós precisamos, em todo momento, principalmente quem trabalha numa instituição como essa, ter olhos e ouvidos de mercador. Olha por aqui, sai para lá e vai embora. Não vou levar para mim. Ao passo que se eu levo isso para frente, ao passo que se eu levo isso adiante ou espalho aquilo que eu ouvi para outro, já vai se tornar o quê? E é o que a gente aprende aqui, fazer fofoca da vida dos outros, sabe? A gente sabe que a língua tem um poder, quando ela sai, a palavra sai da boca, ela não volta mais. A gente sabe disso. E muitas pessoas, ainda equivocadamente, gostam de falar. Nós precisamos nos policiar o tempo todo. Aqueles que têm o dom, aqueles que têm a possibilidade de ouvir, que ouça, mas sem julgamento. Aqueles que têm a capacidade de dar um abraço para uma pessoa, abrace, sem cobrança, sem querer nada de volta. Porque o objetivo nosso é de nos melhorarmos sempre. Hoje nós sabemos que estamos aqui, um sábado bonito, de sol, de uma tarde de outono, maravilhosa tarde. A gente está aqui em uma grande família, gente amada, gente conhecida, gente querida. Hoje nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Mas e lá atrás, nós sabemos o que fizemos? A outra encarnação, quem nós fomos? Essa encarnação é a consequência daquela lá. Tudo bem? O que nós somos hoje, o que nós temos hoje, tantas dificuldades quanto os benefícios que adquirimos, são consequências de uma vida passada. Tudo bem? Mas e a próxima? O que nós fazemos para a próxima? Porque assim, hoje estamos aqui, como eu disse,
Mas daqui a 60, 70, 80 anos, onde estaremos? Ah, talvez, meu irmão, esteja no plano espiritual. Tudo bem. Mas em que condição você vai estar no plano espiritual? Qual é o seu saldo que você vai levar para lá? E é sobre essa vida que eu me refiro. Porque o saldo que nós vamos levar a partir de agora. A oportunidade é essa. Nós precisamos sermos bons já. Não é amanhã, nem depois, semana que vem, mês que vem. Nós precisamos nos autocorrigir imediatamente. Para que esse saldo seja positivo quando nós voltarmos para a casa do Pai. Vocês entendem a necessidade da mudança que é inerente, que é obrigatória para todos nós? A gente precisa se policiar, se corrigir o tempo todo, para que quando a gente chegue lá, os sinaizinhos sejam os positivos, sinais demais. Para que na hora que puxar a ficha, nossa, meu irmão, você está lá, parabéns, hein? Sinalzinho demais aqui, tá? Mas você tem uns sinaizinhos de menos aí. Vamos ver o que você prometeu antes de descer e não cumpriu. Ou é engano para alguém, ou alguém não sabe o que nós pedimos para vir. E todas as dificuldades que nós temos aqui, nós já sabíamos que íamos passar lá em cima. Isso não é novidade para ninguém. E é preciso deixar bem claro que nós não erramos de endereço. Nunca erramos de endereço. Porque a gente sabe onde vai reencarnar, a gente sabe qual é a dificuldade que vamos ter. E o que a gente faz com aquilo que nós prometemos lá. Ou seja, a dificuldade vai haver nessa encarnação, Rogério. Você vai se entender com isso. Eu prometo que eu vou descer. Essa próxima encarnação, eu vou me dar bem com A, B ou C, que eu deixei lá para trás e que eu não me corrigi. E aí eu volto e não me corrijo. Aí eu volto e não me entendo com A, com B e com C. E aí o que acontece? Eu perco uma oportunidade, que é essa que eu estou tendo agora, de fazer tudo diferente. Mas tudo bem, o Rogério aqui, eu desencarno. Aí puxa a minha ficha corrida, e aí? E aquela promessa? Ah, eu não cumpri. Não tem problema. Você volta e faz tudo de novo. Simples assim. Vocês têm dúvida disso? Certa feita, numa reunião em Santos, eu escutei isso da sobrinha neta de Eurípides, não sei se eu já falei isso. E ela fala exatamente o seguinte: se você vem e você não atinge os seus objetivos com a espiritualidade, com aquilo que você se comprometeu com eles, não tem problema, você vai ter exatamente no futuro uma encarnação Xerox. Aí eu pergunto para vocês: pisaram no meu pé e eu não perdoei, preciso disso? Eu preciso levar esse pisão no meu pé para frente? Com que objetivo? Com que necessidade eu vou levar isso para frente? A troco do quê? Eu acabo correndo o risco de comprometer a minha encarnação atual. E acabo remetendo isso para outras esferas. É tão importante que a gente aprenda a lei do perdão, que a gente entenda a necessidade imensurável que precisamos de perdoar. Para que sejamos perdoados, a gente precisa perdoar. Você quer o perdão de alguém? Perdoe o outro que lhe feriu. Muitas vezes nós achamos que a entrave nos nossos olhos são A, B ou C, mas pergunte às vossas consciências se você não é entrave nos olhos dele. Muitas vezes é o contrário, mas nós, com aquele nosso sentimento de orgulho, que equivocadamente algumas pessoas ainda levam isso para frente, tendem a levar sentimentos ruins que vão brotar dentro de nós e vai trazer o que para a gente? Doenças. A oportunidade que nos foi dada, muitas vezes, de redimir uma situação para que aquele problema não viesse, e o problema está aqui de novo, nessa vida. Por quê? Porque eu não consegui perdoar. Eu não consegui fazer diferente, ou seja, virar a chave. Vocês me entendem? Eu viro a chave. A partir de agora, eu esqueço qualquer tipo de rancor que eu tenha. Eu não preciso disso para mim. Eu posso comprometer para mim a minha própria encarnação. Então, se eu estou comprometendo a minha encarnação, o que eu preciso fazer agora? Eliminar todo e qualquer tipo de sentimento ruim. Para que a minha encarnação futura, eu seja muito melhor do que eu
esteja nessa agora. Vocês estão entendendo, gente? A gravidade e a necessidade de sermos bons, não para os outros, não tão somente para os outros, mas principalmente para nós. Porque a partir do instante que a gente melhora, tudo em nossa volta vai melhorar também. Os nossos cônjuges, os nossos filhos, a nossa família de um modo geral, pai, mãe, irmãos, tudo vai melhorar. Mas, se eu ainda tenho que ser aquela pessoa orgulhosa, aquela pessoa intransigente, aquela pessoa que não se curva, só tenho a dizer, sinto muito. Porque seremos cobrados por todo o bem que fizemos e também pelo bem que deixamos de fazer. Está no Evangelho. Eu vou repetir. Seremos cobrados por todo o bem que deixamos de fazer em benefício de outrem, como fala de Val. Então não basta ser bom, precisa levar esse bem à esfera maior possível, para que nós ganhemos os frutos, os louros da espiritualidade. Eu não quero nada de ninguém, eu só quero fazer para mim e meu próprio benefício. Logo, a espiritualidade que nos assiste vai perceber, a Sandra está melhorando, vamos dar um voto de confiança para ela, vamos ajudar ela a melhorar mais ainda. O Rafael está presidindo uma casa, olha o trabalho e a luta que ele tem para manter a casa. Vamos ajudar para que o projeto e o processo não termine. E isso vem uma legião de irmãos atrás dele, atrás dela, atrás de todos nós. Basta que nós queiramos melhorar. Quando a gente tem a boa vontade da melhora, os espíritos que nos assistem, como eu disse, já vai nos olhar com certo carinho e vai nos remeter. Esse amigo, esse irmão precisa de mais atenção para que isso não pare. Ou seja, se eu tenho um problema e eu luto contra esse problema, e eles percebem que eu estou lutando contra esse problema, eles vão me incentivar cada vez mais para que eu consiga atingir o objetivo e resolver esse problema, porque está tendo boa vontade da minha parte perante a eles. Vamos voltar à leitura. Senão eu vou falar aqui a tarde inteira e não termino o que eu tenho para ler. E continua assim o benfeitor: aquele que lhe ouve os ensinamentos os pratica. Daí você conclui que os homens de fé não são aqueles apenas palavrosos e entusiastas, mas os que são portadores igualmente da atenção e da boa vontade perante as lições de Jesus, examinando-lhes o conteúdo espiritual para o trabalho de aplicação no esforço diário. Então, se eventualmente a gente quer mudança, o esforço tem que ser diário, tem que ser todos os dias. Se a gente precisa mudar e reconhece, sabe que tem alguma coisa que precisa ser corrigida em nós, o esforço tem que ser diário. Não é eu tento hoje e vou tentar aqui semana que vem ou mês que vem. Tem que ser diário. Nós precisamos ter essa força de vontade fixada no norte. E o norte quem é? Jesus. Está lá. É Jesus Cristo. Então, não dá para ser, hoje eu faço aqui e depois eu vejo como é que eu vou fazer. Não dá para ser assim. Não vai haver mudança nem melhoras interiores se nós não formos fiéis ao propósito. Em todos os serviços, o concurso da palavra é sagrado e indispensável, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, mas aprendiz algum deverá esquecer o sublime valor do silêncio, a seu tempo, na obra superior do aperfeiçoamento de si mesmo. Na obra e aperfeiçoamento de si mesmo, a fim de que a ponderação se faça ouvida dentro da própria alma, norteando os destinos de cada um. Eu não sei quanto a vocês, meus irmãos, mas tudo que eu leio de Emmanuel, e olha, eu acho que eu posso dizer para vocês que eu já li praticamente tudo. Acho que não existe uma obra de Emmanuel que eu não tenha lido. Sinceramente, eu sou aficionado por Emmanuel. Gosto, acho que foi um espírito que
só nos trouxe as benesses, e aí todas as casas estão repletas de livros dele. E aí quando Jesus nos pede, amai-vos e instruí-vos, a oportunidade é essa. Você quer começar uma melhora? Pegue um bom livro para ler. Eu acho que eu falei isso aqui há um mês e pouco atrás, eu voltei a ler Paulo Estevão. É uma talagada disso aqui, são 600 páginas. Cheguei na metade ontem, viu gente? Mas eu vou terminar. Eu vou terminar, porque eu leio 4, 5 páginas até dormir. Então, por noite. Uma hora eu vou terminar. Cheguei na metade ontem. Mas assim, o que eu quero dizer com isso é que a gente tenha o hábito da leitura, a leitura edificante, a leitura que vai nos ajudar para que a gente faça essa melhora interna, intelectual, essa melhora pessoal de cada um. Existe um livro de Hermance do Fox que se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Indico a vocês. Reforma Íntima Sem Martírio. Hermance do Fox, para quem não sabe, participou do filme de Kardec, esse que tem aí no Netflix, toda hora eu volto lá e assisto um pouquinho. Ela aparece como criança, mas ela é autora desse livro, que é fantástico para ajudar vocês numa melhora interna. Então eu indico esse livro para vocês, sem contar Emmanuel, né? Mas Emmanuel já é uma obra mais, para quem já conhece um pouco do riscado, por assim dizer, entendeu? No senso comum, pedindo licença, mas quem já conhece um pouquinho das obras do Cristo, quem já está mais inteirado. Então esse é o objetivo. Que eu convido vocês todos a se perguntarem. Lembra do bom amigo que eu falo sempre aqui, todas as noites? Quem é? Oi, irmã. Tudo bem, tia? Tia Fátima, eu não tinha visto a senhora. Respeito muito grande pela senhora, viu? Eu sempre falo do amigo de todas as noites aqui. Quem é? O travesseiro. É ele que vai nos remeter às nossas consciências. Sempre falo dele. Porque é o bom amigo de todas as noites. É aquele que todas as noites a gente sabe que vai encontrar com ele. Mas na hora que a gente põe a cabecinha nele, é aí que começa as nossas consciências a latejarem, a pedirem socorro pelas bobagens que a gente possa ter feito. Mas, opa, peraí, eu fiz bobagem. É hora de corrigi-las. Não tenho vergonha, não tenho medo de pedir desculpas ou perdão a alguém. Vá lá, se redima com o seu amigo. Vá lá, peça desculpas a ele. Fala que você não estava num dia bom, que você não estava bem. Mas reconcilia-te com o teu inimigo enquanto está a caminho. Quem disse isso? Jesus Cristo. Então nós temos a obrigação moral para dentro de nós, porque não somos leigos, de executar essa tarefa. Temos que correr atrás daquele irmão que a gente sabe que fez uma bobagem. Eu julguei, eu apontei, eu falei mal de A, de B ou de C. Pois é, eu vou lá me redimir com o Rafael, porque eu meti a boca no Rafael. Nossa Senhora, estou sem dormir. Porque se você tem uma consciência que te faz refletir naquilo que, nos seus atos, ela vai te latejar, vai bater em você até você executar o que eles querem, o que é necessário, o que é preciso para que você se evolua. Estou errado? Então me perdoe, Rafa, você fez alguma coisa. Muito obrigado, meu amigo. Vocês entendem como é fácil? Pode não ser para alguns, mas se a gente tirar todas aquelas coisas da frente e abrir um caminho, vai estar reto assim, como daqui para a porta. Ó. Pum! Basta que a gente queira. Eu fui perguntado agora recentemente se o problema é lá atrás. Ah, se eu fiz lá atrás. Volte lá atrás e resolva o seu problema. E se você tiver a vontade sincera e objetiva de se redimir com a pessoa, a espiritualidade toda vai ajudar você a chegar até essa pessoa. Tenho certeza disso. Porque não há bem, não existe uma forma que vai nos remeter a isso. A espiritualidade, como eu falei, eles vão estar olhando para a gente com mais carinho. E se você tem aquela vontade sincera de se redimir com quem você magoou, isso vai acontecer, mesmo que essa pessoa esteja longe. Não tenha dúvida. Você ora, você pede, você peça. Com certeza os meios vão chegar até você. Eu vou dar só um exemplo rápido. Eu
passei 10 anos sem falar com o irmão mais velho. 10 anos. Porque eu o julgava causador do desencarne do meu pai. E aí eu vi os colegas vindo na frente da casa onde a gente trabalha, falar de perdão, falar disso, daquilo, aquilo outro. E aí eu me perguntava, eu não fazia palestras ainda, tem 8 anos que eu faço palestra. E eu me perguntava, que espírito estou me tornando se eu não consigo aprender o perdão? O que eu estou fazendo há 36 anos no Espiritismo que eu não entendi a necessidade de me perdoar, primeiro a mim, para depois perdoar o outrem? O que eu estou fazendo numa casa, ajudando, acendendo, apagando, ligando o ar, ligando o som, tudo que o nosso irmão aqui faz, eu faço. Mas o que papel eu estou exercendo dentro da casa se eu não consigo entender o próprio perdão? E colegas vinham, falavam a necessidade, a importância que há dentro de cada um de nós de aprendermos o perdão, e entrava por aqui e saia por ali. Porque eu não me achava preparado para isso. Mas esse preparo chega, e essa hora vai bater na sua consciência. E sabe quando bateu na minha? No dia do aniversário desse meu irmão. Desde a hora que eu levantei, a espiritualidade me martelou, me judiou com a necessidade de eu me redimir com o meu irmão. Mas eles me espancaram, para dizer o senso comum. E enquanto eu não fiz o que eu deveria ter feito, quando foi à noite, eu passei um dia inteirinho apanhando da espiritualidade, à noite eu liguei para ele me redimir. Terminamos aquela celeuma que eu fazia questão de levar. E aprendi, na verdade, o verdadeiro motivo do perdão, que é o amor. Amor por um irmão mais velho que eu tinha como eu idolatrava. Pois bem, a paz foi selada. 8 meses depois, o que acontece? Esse irmão morre de infarto fulminante. Aí eu pergunto para vocês, e se ele tivesse desencarnado da forma que desencarnou, eu não tivesse me reconciliado com ele, como é que eu estaria aqui? Eu não poderia estar aqui pedindo para que vocês praticassem o perdão, poderia? Se eu mesmo não me perdoei, se eu mesmo não perdoei um irmão, como é que eu posso pedir para vocês? Esse testemunho, vamos encerrar por aqui, porque essa história é muito longa, mas é que sirva de exemplo para cada um de vocês. A necessidade da gente se entender com todos aqueles que a gente julga problema em nossas vidas, os nossos desafetos, porque na verdade nós podemos ser os desafetos na vida deles, e não eles na nossa. É importante que nós tenhamos sempre esta consciência, e na hora que formos dormir e encontrar com aquele bom e velho amigo, que começar a latejar as nossas consciências, reflitam. Não, eu vou lá falar com a Sandra, puxa, fui tão grosseiro com a Sandra, tratei ela tão mal, e ela sempre com um sorriso largo para mim, e eu, que nem um cavalo, né? Só pisei. Desculpa, viu? Que eu já usei o Rafael, agora eu vou usar você. Eu uso, depois eu vou passar para os Geraldo. Então é isso. O que eu quero dizer para vocês é a necessidade importantíssima da gente se melhorar. Nós estamos aqui agora. O que será na próxima? A próxima encarnação, a que passou, graças a Deus, a gente não sabe, né? Graças a Deus é apagado, então a gente não sabe as bobagens que fizemos. Mas se hoje passamos por dificuldades, muitas vezes vem de lá. E o que eu quero para a próxima? O que eu quero para a minha próxima encarnação? É o resultado do que eu vou fazer aqui, agora, nessa encarnação. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar, falar, dizer alguma coisa? O capítulo do livro, você falou? Capítulo. Do Evangelho? Não, do livro Pão Nosso. É lição número 9. Obrigada. Número 9. Agora vamos passar para o Evangelho, porque tem um link direto no Evangelho, que é o capítulo 17, Seres Perfeitos. No item 3 vai falar também sobre o homem perfeito, o homem de bem. E eu peço licença para vocês, para ler alguns trechos, porque a gente já está chegando perto do horário de terminar. No Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, como eu disse, item 3, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência, olha ela aí de novo, a respeito dos seus atos, pergunta-se
se não violou essa lei. Olha, que interessante. Preciso falar mais alguma coisa, gente? Não, né? Se fez tudo bem que podia. Se alguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que fizesse por ele. E hoje? Foi exatamente aquilo que eu falei? Então está aqui. Ele tem a fé em Deus, esse homem de bem. E por isso que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, temporais. Ele é bom, humano e benevolente em todo mundo, com todo mundo, sem distinção de raças nem de crenças, pois considera todos os homens como irmãos. Respeita no outro todas as convicções sinceras. E aí eu vou pedir um adendo aqui, viu, Rafael? Para falar sobre nós. Sobre nós, sobretudo nós os espíritas. A prepotência que existe no meio dos espíritas. É uma coisa absurda, que cada vez eu penso que vai diminuir e aumenta. E cada casa que eu vou, eu escuto uma história diferente. Ainda bem que aqui eu não escutei nada. Porque aqui vocês já estão no patamar mais elevado, é verdade, né? Mas cada vez que eu rodo, olha que eu rodo muito, a baixada inteira. E agora estou subindo a serra, né? Se de repente tiver mais um convite para outra casa aqui, pode me convidar que eu vou com o maior prazer. Mas eu vejo a hipocrisia dos espíritas. Os cristãos mais complicados que eu, Rogério, conheço, somos nós, os espíritas. Porque nós temos uma arrogância, nós que eu falo, os espíritas, não individualmente. Mas um espírita no senso comum, ele tem uma arrogância, uma prepotência de achar que, porque ele é espírita, ele já tem um cantinho lá no céu reservado. Já tem um terreninho guardado lá e já está preparando aqui os blocos para começar a subir a obra. Não, quando eu for, meu cantinho já está pronto lá. Por quê? Porque eu sou espírita. Ué, eu sou espírita, então eu já me acho ledo engano. Eu conheço cristãos com a moral mais elevada que muito espírita que bate no peito. Eu conheço cristãos evangélicos com moral muito acima da nossa. Eu conheço. Eu faço um trabalho lá no Guarujá de ajuda a uma irmã evangélica que se chama Pastora Ana, e do qual eu dividi um pouco do suprimento que eu trouxe para cá, eu deixei com ela, e todas as vezes que eu recebo, a primeira beneficiada é ela. Vocês não sabem o coração que essa mulher tem. E ela faz coisas que nós não fazemos. Nós, os espíritas. E eu não me refiro tão somente a ela. Quem aqui nunca ouviu dizer que os nossos irmãos evangélicos frequentam lugares, penitenciárias, hospitais, vão a todos os lugares onde tem necessidade de uma palavra amiga. E os espíritas fazem o quê? Male você vê um grupo indo ao hospital fazendo alguma coisa. Eu não sei aqui em São Paulo, eu me refiro à Baixada Santista. Pelo menos lá eu não conheço. Conheci recentemente um projeto muito bonito lá em Santos, agora às vésperas do Dia das Mães, que se chama Projeto Joaninha. Que, aliás, eu convido a todos a procurarem no Instagram, Projeto Joaninha. Foram eles que estão e que benevolentemente me trouxeram esses benefícios para que eu pudesse ajudar aqueles que têm necessidade. E eu sempre falo que quem tem fome tem pressa. Então o nosso papel, não de expositor, de vir aqui falar com vocês, muitas vezes errado, porque a gente não sabe nem falar português direito, né? Querer ter a pretensão de falar com vocês, mas a gente vem fazer aqui o Evangelho singelo, honesto, dedicado para vocês. Mas longe de queremos algum tipo de perfeição. A gente vem aqui e estamos em busca da nossa melhora interior. É por isso que a gente está no trabalho há tantos anos. Porque eu quero sim, eu quero, quando sair dessa vida, que os meus sinais de mais estejam muito, muito, muito superiores aos que eu já sei que eu tenho de menos. Porque isso vai me remeter a uma encarnação mais feliz. Isso vai me remeter depois do tempo de depuração, porque afinal de contas, nós não sabemos como vamos desencarnar e por que motivo iremos. Mas depois que passar aquele tempo da depuração, eu quero me encontrar com os meus e que seja decidido uma possível reencarnação lá para frente, porque eu quero passar um pouquinho mais na casa do meu pai,
né? Porque lá que é um lugar bom, né? Aqui é só depuração, né, meu irmão? Aqui a gente só está depurando os nossos espíritos. E eu quero perfeitamente ficar um bom tempo lá na casa do meu pai. Aí depois, quando eu me sentir preparado, aí eu estou pronto para voltar. E aí, quem sabe, eu volto a José de Mococa, daqui a uns 60, 70, 80 anos, e eu quero encontrar vocês aqui tudo de novo. Já pensou? A gente se encontrando, sabe? Meu irmão, já é essa vida. Já é de várias outras encarnações. E é isso que a gente precisa, meus irmãos queridos. É estarmos felizes, amigos, gentis, amáveis, abraçar, beijar, ouvir, indicar, sermos amigos de todos. Isso é tão bom, não é verdade? Não é gostoso chegar numa casa dessa e abraçar tantos irmãos queridos? Eu falo por mim, gente. Eu sou recebido com tanto carinho nessa casa que não dá nem vontade de ir embora. Viu? Acho que eu vou arrumar um terreno por aqui. Tem alguma coisa para alugar por aí? Acho que eu vou alugar alguma coisa aqui. Vou ficar por aqui mesmo. Porque lugar para trabalho eu sei que tem. Se eu um dia venho aqui para perto, eu falo, Rafael, arruma uma luz para acender e apagar lá que eu vou ficar lá mesmo. Porque não é problema para ninguém ficar acendendo e apagando luz dentro de uma casa de amor e de caridade como essa. Não. Foi assim que eu comecei, foi assim que eu me reergui, foi assim que eu me levantei, moralmente falando, acendendo e apagando luzes na casa do trabalho. Portanto, não existe trabalho que seja pífio. Todo trabalho para Jesus é edificante, edificante para as nossas almas, para a nossa moral. E o comprometimento que temos ter com esta casa para acender e apagar a luz precisa ser íntegro. Eu vou lá todo sábado e toda quarta, porque eu sei que toda quarta e todo sábado tem palestra. Eu vou lá ajudar o Rafael e a Sandra e o César e todos os outros irmãos a acender e apagar a luz. Esse é o meu papel. Eu sou acendedor oficial e apagador de luzes. Mas se eu aceito isso com amor, com gentileza, e trato todos muito bem, eu vou estar subindo um degrau. Mais um degrau que a vida me colocou na frente, e opa, subi. Eu não vou ficar estagnado naquele degrau. Eu vou subir todos os degraus que a vida tiver que me colocar pela frente. Porque esse é o meu objetivo. Eu quero me melhorar, eu quero ser uma pessoa melhor. Primeiro para mim. E consequentemente, eu sendo melhor, tudo em volta da gente vai melhorar também. Tudo bem? Vocês estão num silêncio ensurdecedor aqui, viu? Ou vocês estão entendendo o que eu estou falando, o recado, ou vocês estão muito bravos comigo. Porque assim, eu vejo os olhinhos assim, brilhando, olhando para mim. Isso para mim é uma satisfação muito grande. Porque em casas como essa, estou terminando, em casas como essa, que eu sou tão bem recebido, parece que o negócio está fora de dentro da gente. É uma satisfação muito grande poder falar para vocês. E todas as vezes que a gente senta ali e faz as orações, eu falo por mim, eu peço a orientação dos irmãos que coordenam os trabalhos, para que eles nos ajudem no raciocínio, para que eles nos preparem para que a nossa fala não seja agressiva, não seja dura, que a gente consiga ser gentis e amáveis para vocês, para que a gente consiga dar o nosso recado com o maior amor possível. Tudo bem? Entenderam o recado? Sim. Vamos fazer diferente? Vamos ser melhores? Vamos ser mais gentis, amáveis uns com os outros? Então, se a resposta é sim, eu já atingi meu objetivo, meus irmãos. Estou feliz porque eu tive o sim de todos vocês. Muito obrigado por vocês terem entendido. E dito isso, a gente vai encerrar, senão o chefe já me olha de cara feia. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez a oportunidade de poder estar aqui e ser recebido com tanto carinho. Mas esses irmãos tão caros que eu tenho, Rafael, Sandra e aquele rapaz que está lá atrás, aquele que eu tenho um carinho especial, porque ele é o causador, é o César. Se vocês não gostam de mim, a culpado é ele. Então reclame com ele. Foi ele que me trouxe, né? Como eu falei. Então, muito obrigado a vocês pelo carinho de sempre. Obrigado por essa oportunidade. Eu espero sinceramente que vocês tenham entendido o nosso singelo recado, para que a gente possa refletir. Na hora que a gente encostar a cabeça no travesseiro, falar,
Está na hora de eu começar a me modificar. Está na hora de eu virar a chavinha, como ele falou. Porque eu preciso ser melhor. Melhor primeiro para mim, para que todos depois sejam beneficiados por essa melhora. Que Jesus esteja no coração de todos vocês. Que vocês tenham um retorno para casa protegidos e abençoados por essa espiritualidade que nos ampara, que nos recebe todos os dias de nossas vidas. Meu muito obrigado e um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus.